Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais um dia de vida e também te agradecemos porque iremos agora estudar a Tua Palavra e uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, a verdade como ela está escrita e vivê-la na prática em nossa vida. Queres abençoar todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem. Em especial, Pai, nós te pedimos pelos habitantes ali da região de Minas Gerais que estão passando por muita tormenta, muita chuva e vidas já foram perdidas, bens materiais perdidos. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um e que possamos estar prontos a ajudá-los a recuperar. Nós te pedimos também, em especial, que abençoes a nossa irmã Creuza Maria Teixeira, o Evilásio Alves Teixeira, seu esposo também. O Evilásio pede por sua irmã Delvina Alves Teixeira, que ontem completou mais um ano de vida, que ela seja grandemente abençoada por ti. Abençoes Mariinha, lá de Almas, na Bahia. Também queres abençoar Neuza, Elma Fontinelli e todos os demais, Pai. Tu conheces as necessidades, os problemas que cada um tem. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Hoje, 1º de março de 2026, estamos iniciando o nosso terceiro mês do ano de 2026. E como nós falamos no princípio deste ano, no final do ano passado, como é que nós estamos lidando com a nossa vida espiritual, o nosso preparo para o encontro com o Senhor Jesus. O tempo passa muito rápido, às vezes nós nem percebemos, mas que nós possamos dedicar tempo a conhecer o plano de Deus para cada um de nós, conhecer o mistério oculto em Cristo Jesus desde a eternidade, é o que nós estamos estudando, e que possamos viver em nossa vida o que nós conhecemos da Palavra de Deus, porque isso é o preparo para o encontro com o Senhor Jesus, é viver aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós estudamos. Que Deus abençoe a cada um, que nos dê vitórias. E, em especial, continue orando pelos nossos irmãos, pelos habitantes ali da região de Minas Gerais que estão passando por este momento difícil de perdas de vidas e também de perdas materiais, que os familiares enlutados sejam confortados pelo nosso Senhor Jesus. Nós vamos continuar o nosso estudo, estamos agora na carta de Paulo aos Colossenses e essa semana nós estaremos falando de sermos completos em Cristo. Jesus é aquele que completa o incompleto que existe em nós. Eu quero frisar mais uma vez que muitos dos nossos irmãos nos escrevem dizendo que se sentem fracos na fé, se sentem desanimados, se sentem como se não serão salvos quando Jesus voltar. Mas isso Satanás coloca em nossa mente para que nós desistamos da nossa caminhada. A salvação, irmãos, ela não é pelo nosso esforço, por nós querermos fazer correto aquilo que deve ser feito. A salvação, ela está baseada na graça de Jesus por cada um de nós, que temos fé e aceitamos o sacrifício de Jesus em nossa vida. E a justiça de Jesus, ela é então imputada, é colocada em nós e somos considerados justos. Mas para isso, nós precisamos buscar a presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Se nós um dia aceitamos a Jesus e não continuamos buscando a presença dele em nossa vida, como é que nós queremos ser salvos se nós não temos relacionamento com Jesus? Então nós precisamos nos relacionar com Jesus todos os dias através do estudo da Bíblia, através da oração. E durante o dia, nas decisões que nós temos que tomar, sempre buscar a orientação de Deus para que tomemos a melhor decisão, façamos a melhor escolha e assim nós estaremos nos relacionando com Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Então nós seremos salvos eternamente quando Jesus voltar se nós tivermos este relacionamento com Ele todos os dias, essa amizade com Ele, como tinha Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e tantos outros patriarcas que estão relatados na Bíblia, que tinham um relacionamento íntimo com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. E então, quando nós terminamos o estudo da semana passada,
O apóstolo Paulo, em Colossenses 1, verso 28, ele exortou para que os cristãos crescessem em maturidade. Vejam, Paulo aqui, Colossenses 1, 28, exorta para que nós cresçamos em maturidade, na certeza de que nós estamos tendo este relacionamento com Jesus e que nós cremos que Ele vai realizar em nós aquela obra que Ele começou. Então, agora que estamos no capítulo 2 de Colossenses, que nós vamos estudar esta semana, nós vamos ver que esta maturidade, ela vem através de Jesus Cristo. Paulo, ele vem desenvolvendo aqui essa ideia da maturidade. E quando nós lemos em Colossenses capítulo 2, nos versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo, ele escreveu: quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encontrados e encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isto para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Vejam, aqui ele vem desenvolvendo essa ideia de maturidade. É nós termos este relacionamento com Jesus, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia e que nós tenhamos em nós o vínculo do amor. O amor é a base. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós temos este amor em nós, toda a riqueza da plena convicção do conhecimento para conhecimento do mistério de Deus, e então a nossa fé será fortalecida em Cristo Jesus. Paulo, ele estava querendo aqui transmitir aos seus leitores a necessidade de crescerem na fé, crescerem no conhecimento do mistério de Deus e também no amor de Cristo e o amor uns para com os outros. O apóstolo Paulo, ele exorta aqui os seus ouvintes que iriam ouvir aquela carta aos Colossenses, ele exorta para que esses ouvintes sejam completos em Cristo. Poderemos usar um outro termo, demonstrar maturidade no exercício da fé. Então Paulo, ele apresenta aqui detalhes sobre como esse objetivo pode ser alcançado, a maturidade na fé. E é isso que nós vamos estar aqui estudando com vocês esta semana. Em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, nós lemos: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, versos 16 e 17. Durante a semana, nós estaremos trazendo mais esclarecimentos sobre esses dois versos de Colossenses 2, versos 16 e 17, e nós vamos entender, pela orientação do Espírito Santo, que o que Paulo estava falando aqui era de festas que eram comemoradas ali pelos hebreus, desde quando Deus os chamou para sair do Egito, tirando-os da escravidão. Foram estabelecidos algumas festas e então muitos, depois que Jesus veio, continuavam comemorando essas festas. Mas Paulo diz: não julgue ninguém por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, este assunto nós estaremos detalhando melhor durante esta semana. Pode ser que alguém já tenha perguntado a você por que você guarda o sábado, e pode ser que você já tenha visto este verso de Colossenses 2, 16 e 17 e usado como argumento contra a observância do quarto mandamento. Mas esse texto, ele não foi escrito com esse propósito de anular o dia de guarda, mas este texto,
ele foi escrito como uma resposta aos erros que eram ensinados por alguns falsos mestres na igreja lá em Colossos. E quais eram esses erros que eles estavam transmitindo às pessoas? Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como filosofia, como tradição dos homens, rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2, verso 8. E além disso, envolvia a circuncisão, a observância de festas judaicas, bem como rituais de pureza, de regras relacionadas à alimentação, e também incluía a adoração de anjos, ou com anjos, ou tentativas de imitar a adoração angelical. Por fim, esse falso ensino se baseava em preceitos e doutrinas dos homens e possivelmente envolvia práticas rigorosas de disciplina pessoal. Então, esses eram falsos ensinamentos que não estavam na Bíblia, eram tradições, eram criações humanas. Mas a Bíblia, ela nos mostra onde é que nós encontramos a verdadeira sabedoria de cultuar a Deus. O próprio Jó perguntou isso em Jó 28, 12. Onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? E aí, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele responde em Colossenses 1, verso 30, 1 Coríntios 1, verso 30. O entendimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui está a sabedoria, está o entendimento, em Jesus. Se nós temos Cristo, nós possuímos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. E aqui em Colossenses 2, de 1 a 7, eu já li até o 5, então, versos 6 e 7 diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade, que isso lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da verdade e fincar as nossas raízes sobre Jesus, sobre a verdade. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Além de Paulo escrever essa carta aos Colossenses, havia também colaboradores do apóstolo Paulo que ensinavam as pessoas lá de Colossos para se manterem firmes, enraizados na verdade, na palavra de Deus. E então, estes ensinamentos, eles tinham firmeza, e nós precisamos também ter essa firmeza, estarmos certos de que estamos alicerçados sobre Jesus, que é a pedra angular, aquela pedra de esquina, a pedra que segura todo o edifício. A nossa fé, ela não pode estar firmada em teorias, em falsos ensinamentos, em apenas aquilo que nós ouvimos alguém falar. Não, a nossa fé, ela precisa estar enraizada, alicerçada em Jesus e na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Mas se nós não temos contato com a palavra de Deus, se nós não lemos com espírito de oração, pedindo orientação do Espírito Santo para entendermos, a nossa fé será superficial. E essa firmeza que nós precisamos ter, ela não podia ser abalada, porque estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que, se preservada, iria ajudar os colossenses e também a nós, nos ajuda a nos protegermos dos erros espalhados pelos falsos mestres. O que mais existe hoje nos meios de comunicação, na internet, são falsos ensinamentos, falsas doutrinas, e nós temos que ter muito cuidado. Tudo que você ouvir e ver na internet, você precisa ir à Bíblia e conferir se realmente é assim. Não creia simplesmente por ouvir alguém falar, mas por você ter este relacionamento com Jesus e estar firmado na palavra de Deus, alicerçado, para que não seja enganado por falsos ensinamentos. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Desejamos a todos que o Espírito Santo continue trabalhando na mente e no coração para que possamos estar bem alicerçados na nossa fé. Que Deus nos abençoe.